Meus amigos, o caso que eu vou começar a contar hoje, eu termino hoje, mas eu vou gravar em partes. É sobre o caso Bruno Leal, o menino que desapareceu no litoral do Rio Grande do Sul. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês encontrarão diversos vídeos que falam sobre este caso. Mas o que vocês não encontrarão na internet é esta versão, e muito menos a palavra do filho do delegado Juarez, que foi o homem que investigou o caso enquanto ele pôde, porque em determinado momento afastaram o delegado Juarez do caso, pois estava chegando em pessoas muito poderosas. Verdade? Sonho? Delírio? Vou te provar que não. Conversei com muitas pessoas, mas para que eu conte esta história desde o início, eu vou mostrar para vocês de primeira, logo de arrancada, um vídeo que eu coloquei na internet na época do programa Segredos Ocultos. Este vídeo foi retirado do YouTube. O vídeo completo. Sem nenhuma explicação. Simplesmente o vídeo saiu. Eu tinha cópias guardadas, guardo cópias de tudo, então vou mostrar para vocês uma parte desse vídeo. Após a publicação desse vídeo, eu recebi alguns telefonemas de pessoas perguntando onde é que poderiam encontrar o policial que me deu o depoimento. É óbvio que eu não dei nem o endereço. Hoje ele já não está mais entre nós, infelizmente ele faleceu. Mas eu vou deixar aí já de arrancada para vocês uma parte daquilo que vocês vão encontrar aqui neste vídeo. Talvez leve 1 hora, talvez leve 2, mas eu vou contar os bastidores do caso Bruno Leal, que nunca ninguém te contou. E de cara eu vou te deixar para ti aí a minha conversa com o filho do delegado, que me descobriu por causa de revelações que eu fiz em um vídeo, que não vai ser esse que eu vou te mostrar. Vou te mostrar depois o outro, aonde é que ele me encontrou, porque aquilo que eu disse só fazia sentido para ele, para o pai dele, para aqueles que investigaram o caso, ou para aqueles que estavam envolvidos. Fica aí a primeira parte do vídeo. O que as pessoas fazem, elas ridicularizam. Ah, é um bruxo charlatão querendo mídia, querendo like, querendo visualização pro canal dele. Ele não tem sentido do que tá falando. Entendeu? É isso que as pessoas fazem, né? Eu sou filho dele. Eu tava aqui, então a minha família toda sabe. As pessoas que eram próximas deles, que ajudaram na investigação, sabem dessa história. Se olharem o teu vídeo, vão saber o quanto tem verdade nisso. Mas quem tá de fora acha o quê? É um charlatão, um bruxo da internet e quer ganhar ibope. Entendeu? É o que a maioria pensa. E vi muita gente comentar por esse caso e ninguém falar o que tu falou. Porque sabe a linha que meu pai estava seguindo da investigação e ainda foi julgado aí por não ter chegado a lugar nenhum e estava chegando muito perto mesmo, entendeu? Tinha muita coisa, precisava de mais tempo para poder investigar e não pôde ter esse tempo porque foi interrompido, afastado, entendeu? Segredos ocultos. Segredos ocultos. Bruxo Mago Negro. E uma das matérias que estamos preparando vai abalar. Tenham certeza que vai abalar. Eu vou trazer para vocês uma versão extraoficial do caso Bruno Leal, o menino que desapareceu
no litoral do Rio Grande do Sul. Ele hoje estaria com mais ou menos 30 a 31 anos, eu não lembro bem a idade que ele tinha, mas eu estou preparando esse material. A família ainda busca notícias dele. No ano de 2019, o delegado reabre o caso. Promete à família que continuará as buscas pelo menino. O menino, que desapareceu quando estava indo de bicicleta ao encontro do pai, um espaço de 1 quilômetro, ali 1,5 quilômetros mais ou menos, ia até o trabalho do pai após sair da escola. Uma menina incorporada, diz a equipe de investigação, equipe esta, que era uma equipe que fazia uma investigação paralela, que o delegado perderia o emprego. Disse também que uma pessoa morreria durante as investigações. Apontou o rio Maquiré, cidade próxima à cidade de Capão da Canoa, aonde foi encontrada uma mão humana. Apontou a beira da praia, aonde foi cavado, e nada encontrado. Muitas pessoas apontaram lugares, muitos médiuns trabalharam nesse caso. Mas a história que eu vou contar, e engloba toda essa história, todos esses detalhes que eu citei, mas o mais importante. Depois de algum tempo do desaparecimento do menino, alguns depoimentos se conflitam. O dono de um mercado disse ter visto o menino em casa naquele dia. E isto depois do desaparecimento. Próximo aonde aconteceu um acidente que a polícia alega, esse senhor que fazia uma investigação extraoficial recebe de uma pessoa, de uma casa, ele bateu de casa em casa naquela região, para saber se alguém tinha visto alguma coisa. E alguém lhe dá uma declaração estranha. Vocês estão procurando por um acidente que nunca aconteceu. Acidente esse que incriminava, ou a polícia tentava juntar provas de que um vidente que havia se oferecido para ajudar a família na procura estava envolvido e que ele teria batido o carro no menino. A confusão não para por aí. Após cavarem toda a beira de praia daquela região, uma imagem demoníaca é encontrada no mesmo local aonde o menino havia desaparecido. Na verdade, no local aonde encontraram a bicicleta do menino abandonada. Ali havia uma imagem de um demônio com o nome do menino escrito no papel. Esta é a única pista que a polícia, quando eu estou falando em polícia, eu estou me referindo a um policial que fez uma investigação paralela. Este policial não estava ligado ao caso. Ele fez toda essa investigação no tempo de folga. Dedicou parte da sua vida a desvendar este mistério. Com esta pessoa eu tive contato. Esta pessoa trouxe de Porto Alegre, encontrou na cidade de Porto Alegre um morador de Guaíba, uma pessoa conhecida por fazer imagens. Esse artesão deu depoimento, e isto consta no inquérito policial que nós estamos tentando conseguir. Consta neste inquérito o depoimento desse rapaz. Ele disse que foi procurado em Porto Alegre, aonde tinha a sua banca. Ele tinha uma banca no centro de Porto Alegre, no camelódromo.
Ele era um artesão. E que lá duas moças de 30 e poucos anos, se é que eu chamo de moça porque eu tenho 50, mais de 50, então para mim quem tem 30 é novo. Talvez vocês não pensem assim, mas para mim é. Essas duas moças estrangeiras encomendaram a imagem de um demônio. O rapaz curioso perguntou para que precisavam daquela imagem. Só por curiosidade, ele perguntou. As moças abriram um livro para mostrar para ele qual era o demônio que ele deveria reproduzir. E disseram a ele que era um trabalho ligado à religião, que era para fazer com que uma pessoa se libertasse do mal, se livrasse do vício. Esta pessoa era filha de um grande empresário, disseram as moças. Encomendaram a imagem, pagaram em dólar. O rapaz deu o depoimento, levado à delegacia, deu o depoimento. Perguntado se ele reconheceria essas duas moças, ou senhoras, se preferirem, ele disse que sim. A polícia, então, vai seguir um outro caminho. Por um motivo muito simples. No dia em que estiveram na casa do médium vidente, estavam lá duas senhoras ou duas moças estrangeiras. Na mesma hora, a polícia acreditou que está lidando com uma quadrilha de tráfico de crianças. Após o depoimento deste rapaz, a polícia busca novamente estas pessoas, estas duas estrangeiras, mas não as encontra mais. Elas já haviam ido embora. A polícia, então, coloca um investigador no caso, para ir até a cidade de Guaíba e pegar mais informações com esse artesão a respeito dessas duas senhoras. A polícia tenta encontrar uma forma de ligar as duas mulheres que estavam na casa desse religioso às moças que encomendaram a estátua, a imagem que foi encontrada no local. Porém, o artesão sumiu e nunca mais foi visto. Uma menina, médium, é encontrada em uma casa de religião, pois a polícia não sabia mais o que fazer. O delegado, que foi até a família dizia que o delegado não se importou muito com o caso, muito pelo contrário, o delegado fez um trabalho excelente. O delegado cavou toda aquela beira de praia. O delegado cavou em fundos de casa, em tudo que é lugar que apontavam, prendeu 5 pessoas na cidade de Osório. Mas esses detalhes ainda estão ocultos. Mas eu vou revelar. Eu não sei o dia que esse programa vai ao ar. Eu necessito juntar mais provas para poder contar isso para vocês. Não quero contar uma lenda, nem quero inventar uma história. Estou escutando pessoas e entrevistando pessoas que não querem aparecer. Estas pessoas me contam, me confidenciam esta história. 2 pessoas já contaram a mesma história a respeito desta investigação paralela. Gente, eu vou ao meu intervalo e depois eu volto, aí sim, para contar a história. Olha, na época foi apreendido sim, foi tudo apreendido, inclusive as fotos das crianças, a estátua que foi achada enterrada, inclusive testemunhas dizem que aquela estátua fazia parte do templo, estava no templo a casa de espírito, depois foi encontrada enterrada com o nome do Bruno ali 7 vezes escrito. Foi tudo apreendido na época
mas segundo o depoimento, era cliente dele, né? Que vieram fazer trabalhos espirituais, e aquelas fotos eram de clientes também que pediam para fazer trabalhos para os seus filhos. Mas tudo estava sendo investigado, estava tudo sendo averiguado mais profundamente. Estavam procurando saber quem essas mulheres, até ligando o fato delas terem encomendado essa imagem. E de outro também, se dizia sacerdote, né? Que já havia feito trabalhos para... Isso aí foi comprovado, está documentado, para determinado empresário aí que volte e meia encomendava algumas coisas, que estava passando por um problema familiar aí, queria resolver, e já tinha feito outros trabalhos e não tinha resolvido. Então estava se indo para essa linha de se ligar os fatos, né? De uma teia de acontecimentos ali que aconteceu em volta daquilo e das ligações que tinha, né? Então foram chamados pessoas para depor, bastante pessoas para depor. O pai fez visitas em casas, né? Isso aí a polícia fez. Inclusive a questão do rapaz que fez a escultura estava indo atrás dele, entendeu? Tinha pessoas ali no centro de Porto Alegre que conheciam, que estavam dispostos a dizer de repente onde a pessoa estava, mas precisava se trabalhar, precisava de mais tempo para trabalhar em cima disso, para tentar achar, entendeu? E eu acredito que com o tempo ia se concluir, mas foi interrompido, simplesmente chegaram e falaram, ó, Deus não é mais contigo, não se envolve mais com isso. Bom, gente, então tá aí algumas partes, né, do áudio que trocamos, eu e o filho do delegado. Isto foi... depois eu tenho que olhar a data ali, mas foi no final de 2024 ou no início de 2025, eu não tenho bem certeza disso. Depois eu olho e boto aí para você, sem problema. E viram aí o primeiro vídeo que eu coloquei, que foi o vídeo que foi excluído do YouTube, que, por sorte, eu guardo tudo. Mas não sei por que o vídeo foi excluído, não tem nada demais naquele vídeo, pelo menos eu acho, né? Aquele vídeo contava a história da noiva da Lagoa dos Barros e no início era do programa Segredos Ocultos, um projeto que eu tinha começado esse projeto em 2018 ou 2019. Foi em novembro que começou o projeto. E daí veio a pandemia, não pude mais gravar, então parei. Aí eu estava gravando em casa para mandar para eles para fazer isso, mas é outra história. Mas então eu vou colocar para vocês agora este vídeo aí, que eu coloquei aí para vocês, que é dos Segredos Ocultos. Este vídeo ficou pouquíssimo tempo no ar. Nossa, foi publicar e funcionava assim, eu gravava o vídeo, mandava para a produtora largava ele ao vivo, tá? Como se o programa fosse ao vivo, e depois eu publicava o programa no meu canal. Então ele foi ao vivo, cara, ele foi ao vivo na cidade de Osório. E depois eu publiquei no meu canal. E foi o quê? Eu acho que uns 3 meses depois, o vídeo subiu. Recebi uma notificação lá, vídeo removido. Sem explicação. E depois que removeram, acabou, não tem conversa. Então, já isso foi 2024. Em 2024 eu fiz uma pesquisa, dei uma olhada como é que estavam esses casos, se alguém estava falando alguma coisa. Não encontrei nada de relevante, né? É sempre a mesma história. Os youtubers, eu vou te contar, cara, o cara bota uma coisa, eles ficam imitando, eles não sabem nem do que estão falando. Maioria, meu chapa, porque essa rede não sabe o que está fazendo, nem o que está falando. Aí eu dei uma olhada, digo, vou gravar de novo, contar a história um pouquinho maior.
Aí eu fiz um vídeo de 28 minutos, depois fiz mais uma abertura, e o vídeo ficou com 30 minutos. Ele tá no meu canal. Na área de membros. Aí, de vez em quando eu boto ele público, deixo 2 dias e volta para a área de membros, para ver se alguém fala alguma coisa. E foi nesse meio tempo que eu tiro da área de membros e boto público, que o filho do delegado resolveu olhar esse vídeo. No início, pois eu tenho o áudio dele falando, ele disse, achei que fosse uma coisa igual aos outros aí, mas fiquei assistindo. Até que tu começou, né? Que o senhor começou a falar de coisas que ninguém falava, mas que o meu pai falava. Que quem tinha investigado o caso sabia. E aí, então, ele me faz a ligação, dizendo quem é. É claro que eu não ia responder, né? Eu fiquei esperando que ele me mandasse uma prova, e aí ele mandou. Porque ele faz o contato por um número e já me manda a carteira de identidade dele e uma foto do lado do pai dele, e manda a identidade frente e verso para me ver que realmente ele era o filho do delegado, para que eu pudesse conversar com ele, porque senão eu não falaria, né? Com certeza não falaria. Principalmente porque surgem algumas desconfianças que estavam, né? Que o pai dele desconfiava, algumas coisas ali que a gente vai terminar conversando, eu e ele, que nunca, isso não vai a público nunca, tá? Isso pode ter certeza. Porque não se pode fazer acusação, porque não existem provas. Entendeu? Não existem provas. Se houve crime, já prescreveu. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho. Vocês assistiram, chegaram a acompanhar, por exemplo, eu sei que estou saindo um pouco do assunto aqui, mas para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo, vocês assistiram à Comissão da Verdade? Comissão da Verdade, os generais iam lá, sem problema nenhum, eles poderiam contar o que eles quisessem. As pessoas só queriam saber o que aconteceu, só. Não era um julgamento. Então, teve generais que foram lá e disseram, olha, fiz isso, fiz aquilo, olha, para mim, naquela época, aquilo era o correto, eu recebi a ordem, fiz, sem problema nenhum. Claro que houve generais que foram para a Comissão da Verdade até com habeas corpus, que acharam que ia ser preso, mas ninguém estava sendo julgado ali. A Comissão da Verdade procurava só saber o que tinha acontecido durante essa época. E é o que nós estamos fazendo hoje, tentar descobrir o que realmente aconteceu. Então, agora eu vou mostrar para vocês o segundo vídeo que eu coloquei. Não vou colocar, é óbvio, os 30 minutos aqui, porque senão esse vídeo vocês vão passar 3 dias assistindo o vídeo. Eu vou colocar mais um pedaço aqui, que foi o vídeo aonde eu faço as declarações, que aí ele reconhece que eu sei de alguma coisa que ninguém sabia. Ninguém que não tivesse envolvido na investigação, né? E depois eu volto para falar para vocês sobre o advogado. Depois eu volto, tem um monte de coisa para contar, tá? E tem mais áudios do filho do delegado, comprovando tudo aquilo que eu falo lá no primeiro vídeo em 2019. Tá? Então, vou colocar para vocês o áudio, o vídeo, que foi gravado... Eu não tenho bem certeza, mas é final de 2024, esse vídeo que vocês vão ver agora. Tá? Fiquem aí, assistam o vídeo e tirem as suas conclusões do porquê que o filho do delegado me ligou. Bom vídeo para vocês. Eu gravei um vídeo que, desde o tempo do programa Segredos Ocultos, na abertura de um deles, eu disse que um dia eu ia contar essa história. E eu resolvi contar. É longo. Tem 28 minutos, quase 30 minutos agora com esse pedaço que eu fiz essa introdução aqui, vai mais de 30 minutos. Mas é importante que você assista o vídeo todo.
todo, para poder entender o contexto da história toda, do porquê que as coisas acontecem nesse país e a gente fica sem saber. Bruxo tem prova de tudo que está dizendo? O cara morreu. Não tem como provar. Mas não sou o único que sabe da história. Tem mais gente que sabe. Tem mais gente que sabe. Quando eu conversei com o policial, tinha mais uma pessoa junto. E tem mais outra pessoa que sabe dessa história. Vocês vão confirmar? Acho que hoje até confirmariam. Mas eu deixo perguntas no final desse vídeo. Lá no finalzinho eu deixo perguntas para vocês pensarem. Mas para que vocês possam pensar nas perguntas que eu vou fazer, vai ter que assistir o vídeo todo. Mas uma coisa eu garanto a vocês. A história que eu estou contando nesse vídeo é bem complicada, por isso que eu levei tantos anos para gravar. Tá bom? Bom vídeo para vocês. Que eu tenho que contar uma história para vocês que eu venho adiando já há algum tempo. Que é uma história que é do caso Bruno Leal. Quando eu comecei a montar o programa Segredos Ocultos, eu procurava matérias interessantes. E aí uma pessoa que estava ligada ao projeto disse, olha, eu tenho um depoimento de um policial que trabalhou no caso do menino que desapareceu ali em Xangri-Lá. Eu digo, olha, eu tenho o contato do advogado de defesa do acusado, de um dos acusados, porque foram 5 pessoas acusadas, 5 pessoas na cidade de Osório foram presas, todos empresários, todos liberados por falta de provas, mas havia uma pessoa que era um vidente, e esse terminou sendo até, se não me engano, preso preventivamente, e é esse que eu tinha o contato com o advogado, que era o senhor Jorge Goulart, que também já faleceu, esposo da dona Mariazinha, gente que era de muita confiança minha. Um cara que, para vocês terem uma ideia, quando o Papa esteve em Porto Alegre, João Paulo II, a esposa dele era polonesa, ela que foi a tradutora. Então, quando o Sarney foi ao Vaticano, ele foi junto e ele foi recebido antes do Sarney. Era uma pessoa extremamente séria e muito correta. Então, ele dizia para mim, até porque ele queria que eu trabalhasse com ele, eu é que não quis fazer o curso de Direito, ele que se propôs até pagar o curso de Direito para mim. E ele dizia que tinha provas que caso o Ministério Público aceitasse a acusação contra o cliente dele, ele ia jogar no ventilador. Mas ele nunca me contou o que era. Passou-se uns 10 anos e eu fui montar o programa Segredos Ocultos. E aí, uma pessoa que estava envolvida disse, olha, eu tenho um policial que diz que tem informações sobre esse caso e que essas informações que ele tem nunca foram à mídia. Quando eu cheguei lá, ele disse, olha, eu te conto a história. Eu digo, eu gostaria que o senhor desse o depoimento no programa, mas ele não, eu te conto a história, mas ir no programa que tu quer gravar e dar o meu depoimento e botar a minha cara lá, não. Isso eu não faço. Porque tem muita coisa por trás dessa história. Eu não sei, eu não posso garantir para vocês até que ponto é verdade, mas ele não foi. Não deixou eu gravar, mas fez revelações gravíssimas. Mas então entra um vidente na jogada. Esse vidente
diz que pode ajudar a polícia a encontrar o menino. O delegado que cuidava do caso, que infelizmente, quando eu conheci o policial, ele morreu de Covid, o delegado. O delegado, quando eu encontrei essa pessoa, o cara tinha morrido de Covid fazia 1 mês e meio. Esse delegado seguiu uma linha de investigação, colocava como principal suspeito o vidente. O vidente. Porque o vidente foi à rádio de Osório, foi entrevistado e ele disse que podia apontar aonde o corpo do menino estava enterrado. E é óbvio que o delegado já botou ele na lista de suspeitos. Cavaram em todos os lugares que o vidente apontou, não encontraram nada. Cavaram no terreno aonde ele tinha a terreira. Conversaram com todas as pessoas que estavam lá nessa terreira. Não chamou atenção o fato de 2 mulheres estrangeiras estarem lá. Foi encontrada a imagem de um demônio cheio de velas na volta desse demônio. Sim, talvez fosse alguém querendo impressionar, né, tirar o rumo da polícia, levar a polícia a acreditar que fosse um caso de rituais satânicos, porque a polícia não trabalhava com essa hipótese. A polícia não trabalhava com essa hipótese. A polícia trabalhava com a hipótese de um acidente e de ocultação de cadáver. Que o religioso poderia ter atropelado o menino, visto que o menino faleceu, tentou ocultar o cadáver, e nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Então ele se torna suspeito. Ele se torna suspeito por ele ter se apresentado dizendo que poderia dizer aonde o corpo estava e nunca foi encontrado. O policial disse, Adriano, isso é o oficial. Isso é a investigação oficial. Mas fora essa investigação, eu, com a autorização do delegado, fazia uma outra investigação paralela, que eu comecei a fazer por minha conta própria. E que depois, quando eu levei alguns fatos ao delegado, ele me deu autorização para trabalhar de forma oficial. Ou seja, tudo que eu vou te contar está registrado. Existe a documentação das minhas idas a Porto Alegre, das minhas idas a Guaíba e de tudo que eu consegui lá. A imagem foi recolhida e tinha uma assinatura de uma pessoa, de um artesão. Com a assinatura desse artesão, começaram a procurar quem era que fazia aquele tipo de artesanato. E descobriram que no centro de Porto Alegre, o camelódromo ainda não era onde está hoje, era na rua. Eles descobriram que lá havia uma pessoa que fazia esse tipo de escultura. Então ele foi até lá, esse policial foi até lá e entrevistou esse rapaz, esse artesão. Esse artesão contou que foi procurado por 2 mulheres com sotaque estrangeiro, que ele não saberia dizer que sotaque era, que ele não mal entendia o que elas falavam, e que elas abriram um livro e mostraram para ele qual era o demônio que ele deveria reproduzir. E ele perguntou para que era aquilo. E elas disseram que era para um trabalho espiritual, que aquele demônio era responsável por vícios. Ele pega esse depoimento ele sabia até o preço que ele cobrou. Segundo esse policial, está guardado. Mas a polícia abandona essa linha de investigação. Embora a polícia procurou não só esse vidente, a polícia teve Maquiné.
porque uma vidente de lá, uma menina incorporada em uma terreira, disse que perto do rio Maquiné haviam restos de um corpo humano. E realmente foram encontrados ossos humanos lá, mas não se puderam provar que eram desse menino. Esta vidente, esta menina, que era uma médium, trabalhava incorporada, e tinha 17 ou 18 anos, era bem nova, ela fez algumas revelações. Ela disse que o delegado seria afastado do caso, mas ela disse que ele seria expulso da polícia. E ele foi expulso. E quando ele apresenta para o delegado esta versão, disse, olha, o cara lá, o artesão, disse que 2 mulheres procuraram ele e que eram estrangeiras. O delegado disse, olha, na casa do fulano, que nós visitamos, que era um religioso, o policial volta à cidade de Porto Alegre, mas a banca aonde trabalhava o artesão já não existe mais. Isso 15 ou 20 dias depois. Foi até a cidade de Guaíba, onde disseram que ele morava, e lá também ele já não morava mais. Esse artesão nunca mais foi visto. Houve uma denúncia de uma pessoa que estava internada em uma clínica de recuperação de drogas. E aí é que vem o fato pesado da história. Segundo esse policial, estas mulheres disseram que este demônio era para, nesta imagem, esse demônio era para fazer um trabalho para tirar uma pessoa do vício. Foi encontrada uma Ferrari vermelha em uma clínica de recuperação. Poucos empresários andavam de Ferrari vermelha, mas havia um que tinha. Esse empresário que tinha uma Ferrari vermelha tinha um filho com problema de drogas, e era desse empresário que o policial tinha medo. É que não existia apenas uma linha de investigação, havia outra. E então eu perguntei para este policial, o senhor desconfia de alguém? E ele disse, sim, eu desconfio. Na época estava em Osório um pai de santo muito famoso, que segundo ele, era o único que tinha conhecimento para fazer esse tipo de ritual. Pediu para que eu nunca citasse o nome dele, por segurança da família, porque ele acreditava que as pessoas que sequestraram este menino poderiam fazer alguma coisa contra a família dele, se ele falasse. Existem provas disso que o senhor está me dizendo? Ele disse, sim. Está tudo no inquérito policial. Por que 5 empresários foram presos? Se a polícia acreditava, seguia uma linha de raciocínio que havia sido um acidente de trânsito com ocultação de cadáver, então por que 5 empresários foram presos? Um cara que tinha uma pequena borracharia, hoje é milionário. Sabe qual é a crença do policial? Ele acredita que esse menino está enterrado em um dos antigos templos de Osório. Não, alguns estão, outros já se foram, né? E não era de Osório, não, só de Osório, era de Xangri-Lá e tinha de Imbé também. E foram 6 pessoas presas, né? E a única pessoa que ficou realmente presa, porque acharam um revólver numa da residência dele, e fotos de crianças, e um monte de coisas, e fora o fato do carro ali, daquelas. Então foi aceita a prisão preventiva, né? E montado um inquérito em cima disso. E um empresário que tinha ligação com ele. Que é o empresário que, de repente, tu sabe o nome ali, né? E foram chamados para prestar depoimento, né? Preso realmente só foi o... Não, eu posso te confirmar isso. Tinha todos os documentos, estava tudo no inquérito. Todos os investigadores que participaram da investigação junto com meu pai, o chefe de investigação, sabem disso, entendeu? Meu pai tinha diversos documentos em casa, entendeu?
Tava tudo documentado, toda a linha, os passaportes que acharam os passaportes das mulheres, tá? Passaportes estrangeiros foram achados. A foto do menino na casa, entendeu? Testemunhas que viram os rituais acontecendo, que testemunharam realmente isso. E ele estava indo para essa linha. Só que no momento que ele começou a ir para essa linha, no momento que o juiz não aceitou o inquérito, meu pai queria indiciou, né, ele para o juiz, e o juiz não aceitou o inquérito porque disse que não tem corpo, não tem arma do crime, não tem crime, né? Então o juiz fez até um podcast aí falando do assunto, né? Mas meu pai não nega que ele não teve envolvimento. Aliás, a linha do meu pai é que ele levou o corpo até o outro pai de santo e eles fizeram em conjunto esse ritual lá numa das propriedades que eventualmente acontecia alguns rituais e realmente esse menino, a região ali de Xangri-Lá para Osório, para esse lado de lá. Então seguia essa linha e meu pai estava se aproximando disso. E no momento que meu pai começou a se aproximar disso, que começou as ameaças, iam pessoas lá em casa, telefonemas, amigos do meu pai alertando ele: olha, delegado, não vai por essa linha, o senhor vai se complicar, o senhor tem uma... E ameaçava até a família, entendeu? E meu pai sofreu muito com isso, né? Custou muito caro, porque meu pai sempre foi um policial exemplar, tanto que quando ele faleceu fizeram homenagem para ele, tudo, sempre foi um cara correto, e ele devia muito isso à família, né? Ele queria esclarecer as coisas e meu pai não tinha muito medo de enfrentar essas coisas. Infelizmente, acabou custando caro. Então, ele acabou falecendo com essa frustração. Na cabeça dele, ele disse: eu resolvi. Só que, infelizmente, são pessoas assim que são difíceis de alcançar dentro da sociedade, né? Porque elas se protegem. E até hoje muita gente na polícia tem medo de tocar nesse assunto, porque ele já sabe o que aconteceu com meu pai. Então é um negócio bem complicado e só nós da família, a gente sabe tudo o que aconteceu, tudo o que passou, como os acontecimentos foram acontecendo, e tanto que meu pai teve que sair do estado por conta desse fato, né? Depois de anos de ter acontecido, porque simplesmente muita coisa se fechou para ele, né? Muita gente acabou se afastando com medo de ser perseguido também, de acontecer a mesma coisa com o que aconteceu com meu pai, e um negócio complicado. Bom, gente, então tá aí para vocês. Tem mais coisas? Tem mais coisas, sim, tem muito mais coisas. Mas o que é importante vocês entenderem é: nós não estamos aqui para julgar ou para condenar ninguém. Não, esse trabalho aqui está sendo feito para mostrar que existia uma outra linha de investigação. Se ela estava correta, se estava errada, isso nós nunca saberemos. Temos que entender que a cidade era uma cidade pequena naquela época. Nós estamos falando de 1999, junho, se eu não me engano, quando o caso acontece. Em fevereiro de 1999, desapareceu também na mesma região uma menina chamada Gisele. Não deu repercussão nenhuma, nada. O que faz com que o caso do menino Bruno Leal gere toda essa comoção foi o fato da história do vidente. É isso que faz o caso crescer e ganhar notoriedade. Talvez vocês não saibam, mas é um dos fatos que levam a polícia a desconfiar do vidente, é o fato dele ter omitido que ele estava próximo à casa do menino naquela noite. Mas se vocês pensarem um pouco e souberem o motivo pelo qual ele omitiu, fica mais fácil de entender.
ele era casado e tinha um caso com uma vizinha, uma mulher que morava ali naquela região. E é por isso que provavelmente ele tenha omitido. Só que tudo isso faz com que a pessoa comece a se incriminar. Se vocês lembrarem do caso de 1992, que foi o caso Evandro, que também, por acaso ou não, tem as mesmas feições do menino Bruno. Se vocês lembrarem do Leandro Bossi, que também tinham as mesmas feições do menino, todos eram loiros de olhos azuis. Vocês pensarem que o caso Evandro foi em 1992 e 1999 fariam 7 anos. Se vocês pensarem que a Seita Luz, tão citada no caso Evandro, viajava o mundo, mundo é forma de dizer, viajava o Brasil inteiro e a América do Sul, quem pode dizer que esse menino não tenha sido levado por essas mesmas pessoas? Quem é que pode provar que este menino não está vivo? Ninguém pode provar nada disso. Ninguém pode manter uma pessoa presa ou acusar uma pessoa sem provas. A falta de materialidade é a base desse caso. Não existe corpo, não existe arma do crime. Bruxo, mas no caso do goleiro Bruno, também não existia corpo. Não, mas existiam testemunhas, pessoas que disseram que foram lá, que viram, que puderam provar que estavam lá no local. Porque seria muito fácil, por exemplo, eu não gostar, por um exemplo, digamos que eu não gostasse, tivesse algum problema com o vidente. Eu ia lá e dizia, olha, eu vi. Tá, mas o senhor viu aonde? O senhor viu quando? Que provas o senhor tem que o senhor viu? Se o senhor viu, por que o senhor não falou? Por que só agora o senhor está falando? Entende? Mesmo que eu quisesse prejudicar esta pessoa, eu teria que provar que eu estava lá. Eu teria que dar informações e a polícia teria que averiguar se as minhas informações estavam corretas. Existem teorias e a maioria de tudo aquilo que foi falado aqui até agora são teorias. São teorias. O policial, uma coisa que eu tenho certeza é que o policial que me deu o depoimento, ele realmente trabalhou no caso porque o filho do delegado disse que ele trabalhou. Citou o nome de outros policiais que trabalharam na época. É preciso entender a realidade em que tu vive. Isso tem que ser levado em conta. Este policial com o qual eu falei, ele pertencia à religião. Ele fazia parte de uma casa religiosa. Então, a visão da pessoa depende de como ela enxerga o mundo. Que ele tinha medo e que ele estava assustado? Sim. Isso eu garanto para vocês. Eu conheço o medo no rosto de alguém. Ele tinha medo. Mas talvez o medo fosse infundado. Talvez o medo fosse por dogmas religiosos, por coisas que ele acreditava e que não faziam o menor sentido. É estranho? Sim, sim. Mas tem algumas coisas nesse caso que ficam meio no ar. E vou colocar para vocês aqui a penúltima entrevista do delegado. A penúltima. Vou mostrar aí para vocês as palavras do delegado. A última entrevista, esta foi a penúltima.
A última, ele já estava bem velho, acho que estava doente até já na época. Ele deu para um canal de TV. Nunca foi ao ar. Então não se sabe nem o que ele falou. Talvez tudo aquilo que eu falei até agora, tudo aquilo que o filho do delegado falou, foram coisas que o pai dele acreditava. E com certeza eram. Mas talvez não servissem de prova, ou talvez nem fossem verdade. É preciso entender que a verdade, ela parte daquilo do mundo que tu está enxergando, da forma como tu está enxergando o mundo. Assim como esse policial, ele fazia parte de uma casa religiosa, então ele acreditava cegamente que isso poderia ter sido um ritual. Ah, bruxo, mas foi vendida uma imagem, mas vender imagem não é crime. Fazer rituais não é crime. Crime seria a ocultação de cadáver. Mas, até hoje não se encontrou. O policial acredita que o corpo do menino está num templo religioso, mas isso faz parte da cultura religiosa dele, ele acredita nisso. Então ele me conta essa história conforme a crença dele. Porque eu não vejo, eu não conhecia o acusado. Não. Nunca tive contato com ele, nem antes nem depois. Mas ele fala de um terceiro religioso e que segundo a ideia desse policial, o acusado teria pego esta pessoa e levado até outra, que era um outro religioso. Mas e essa ligação? Eles eram de religiões diferentes. Poderiam se conhecer? Poderiam. Mas não existem provas. Não existe uma fotografia desses dois religiosos juntos. Dificilmente um religioso não tira foto com o outro. Não existe isso. Não existe fotos destas reuniões feitas em templos religiosos ou em casas. Não, existem coisas que pessoas disseram, mas que quando chega na hora de provar, não existe prova alguma. E sem provas não se pode tomar nenhuma providência. O juiz do caso vai até um podcast no ano de 2022 e explica como é que foram tomadas as atitudes e por que é que foram tomadas as atitudes que foram tomadas. O juiz agiu de forma correta. Sem provas, não tem como mandar prender alguém. Não existe testemunhas. Ninguém viu nada. Agora que vocês têm todas essas informações, vocês vão olhar o podcast aonde o juiz ele não pega o caso do início, mas o caso cai na mão dele. E dali para frente é ele que decide onde ele autoriza fazer buscas, onde ele não autoriza. E ele vai explicar ali, vocês vão conseguir entender agora que sabem o caso, sabem esse outro lado do caso que existia, e vocês têm a palavra do filho do delegado. Uma hipótese que ninguém nunca pensou, mas que eu penso. Talvez o acusado não tenha feito nada. Absolutamente nada. Complicado o que eu vou contar agora. Talvez ele não tenha cometido crime nenhum. Nem batido o carro. Não, talvez não. Porque tem uma parte dessa história onde, enquanto o policial que batia de casa em casa,
ele encontra uma pessoa que vem passando na rua e diz para ele que está procurando um acidente que nunca aconteceu. Talvez isto seja a verdade. Talvez esse acidente nunca tenha acontecido. Mas lembre-se que o acusado tinha uma amante nesta região. E ele poderia estar ali naquela volta. E poderia ter visto o menino embarcar no carro de alguém. Então ele vai até a família e começa a apontar para um outro lado. Porque ele pretende mostrar que ele é um bom vidente. Só que ele não consegue achar o corpo. Ele pode ter recebido uma ameaça se ele viu alguma coisa. Quando ele vai até a rádio, por que ele vai até uma rádio para falar? Para que todos saibam que ele viu. E as pessoas que estavam envolvidas, isso é apenas uma ideia. As pessoas saberiam, olha, esse cara viu alguma coisa. Pensem nisso. Também existe essa hipótese. Não oficialmente, não. Isso é o que eu acredito. Que ele não estava envolvido porque o advogado disse, meu cliente não cometeu crime algum. Mas se aceitarem o indiciamento dele, eu vou soltar uma bomba. Ele nunca me disse o que era. Mas se eu juntar as peças do quebra-cabeça, poderia ser isso. Olha, meu cliente viu tal coisa. E ele tentou usar isso para se promover. E por isso foi à rádio. Na rádio ele mandou o recado. Para que as pessoas que estavam envolvidas soubessem que ele sabe. E que ele iria falar. Talvez. Mas, bruxo, por que isso? Cara, se tu não sabe por que alguém faria isso, então tu não entende nada da vida. Ele pode ter feito isso para ser comprado, para ser silenciado com dinheiro. Mas isso é só uma hipótese. É só aquilo que eu acho. Não é prova de nada. Ninguém pode ser condenado por isso. Eu posso pensar o que eu quero. Você pode pensar o que quiser. Qualquer um pode pensar o que quiser. Mas ninguém pode condenar alguém por convicção. Já vimos que isso aconteceu e não funcionou muito bem. Não posso acusar alguém sem ter a prova. Estranho? É, bem estranho. Não quero alongar muito esse trabalho. Uma outra hora eu volto contando mais alguma coisa. Será que eu tenho mais alguma coisa? Não. O que eu tinha para contar é isso. Na verdade, esse trabalho está sendo feito para mostrar que nem sempre aquilo que a gente escuta é verdade. Nem sempre aquilo que a gente acredita ser verdade é verdade. Às vezes são coisas da imaginação da gente. As nossas crenças vão basear aquilo que a gente quer. Para um ateu, ver uma sombra é apenas uma sombra, mas para alguém que é um religioso, alguém envolvido, pode ser uma aparição. Isso depende do teu ponto de vista. Depende daquilo que tu acredita. O policial tinha medo? Sim. Mas estava baseado naquilo que ele acreditava. Talvez nada disso seja verdade. Ou talvez seja. Talvez um dia se possa descobrir. Mas assistam o podcast onde o juiz fala sobre o caso e os outros links que eu vou deixar aqui embaixo para compreender tudo. Agora vocês têm informações e vão tirar as suas conclusões. Meu abraço a todos vocês.
eu fico à tua disposição. Se de repente tu quiser trabalhar em cima disso. Eu não tenho medo de me expor, né? Que de repente o que eu vou falar, muitos já saibam e não tiveram coragem de falar. Eu só vou mais confirmar o que tu falou, porque realmente existiu isso. E as pessoas próximas do meu pai sabem disso. Existiu essa investigação paralela. Ela está documentada, faz parte do inquérito, foram achados passaportes, eles procuraram o escultor. Realmente tudo que tu falou é verdade. E eu só estaria confirmando isso como filho dele, como uma pessoa que conviveu com ele a vida toda, que entendeu? Quem sabe vendo esse vídeo, quem sabe vendo esse relato, isso não repercuta, porque acaba dando mais credibilidade pelo que tu falou. Não é só o bruxo falando. Não, o filho do delegado entrou em contato comigo, e realmente confirmou que é realmente por essa linha do que de fato aconteceu. Isso aí eu te digo com 100% de certeza. O que tu falou, essa linha de investigação, ela foi seguida pelo meu pai, entendeu? Meu pai estava nessa conclusão. Isso tudo que tu contou condiz com a verdade. E por isso que eu lhe procurei para conversar. Porque eu fiquei realmente assim espantado com o que tu falou. Eu assim, no momento que eu vi assim a capa do vídeo, eu realmente achei assim, deve ser algum cara falando alguma bobagem sobre o caso, né? Aí eu olhei ali, abri, aí comecei a ver a história, até tu demorou um pouco a desenrolar. Primeiro tu foi citando algum nome, algumas. Tu citou até o colégio agrícola que meu pai estudou lá, né? A ETA. E é exatamente isso, cara. Eu assim. Vou fazer o quê, né? Eu acho que até devo isso um pouco a meu pai, né? Que em respeito a ele, eu quero que as pessoas saibam que meu pai não fez pouco caso da situação, que meu pai acabou custando o emprego dele, o que ele estava fazendo, porque às vezes a família do Bruno julga meu pai muito de não ter se aprofundado muito no caso, e meu pai estava totalmente focado. Ele morreu falando que esse foi o maior caso da carreira dele, né? De muitos anos de polícia que ele teve. E ele morreu com uma frustração enorme, porque ele sabia o caminho, sabia que estava chegando e infelizmente não conseguiu. Infelizmente foi afastado e aconteceu tudo o que aconteceu.